Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma semana que estamos aqui para aprender da Tua Palavra. Muito obrigado por ter nos sustentado nessa semana que passou. Você estamos aqui só para a bondade e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Continua abençoando nossas vidas, nossas famílias, nossos lares e nós aprender o que Tu queres que possamos crescer na Tua Palavra nesse devocional semanal. Fica conosco, Senhor, e nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler capítulo 17 de Mateus, a partir do verso de número 14. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta caixa não se expele senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que
cobravam imposto das duas dracmas e perguntaram: não pago vosso mestre hoje dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram seja a terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estate. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Lemos Mateus 17, do 14 ao 27. Terminamos esse capítulo. Pontos principais. Jesus curou um jovem que estava endemoniado. Diz que seu pai chegou até o mestre e disse que o menino sofria enfermos, atormentado pelo demônio. E era muitas vezes lançado na água e no fogo. E Jesus disse: traz o menino aqui. E Jesus expulsou o demônio e o menino ficou curado. Aí depois, os discípulos de Jesus chegaram à parte e perguntaram: Senhor, por que não podemos expulsar o demônio do menino? Aí Jesus disse: por causa da sua pequena fé. Porque se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse monte: passa daqui para lá e ele passaria. Então Jesus diz que a fé dos seus discípulos era pequena. Mas ele disse: mas os demônios não saem sem jejum e oração. Aí Jesus disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens e os homens o matariam, mas ao terceiro dia ele havia de ressuscitar. E os discípulos se entristeceram grandemente, mas hoje a morte de Jesus não é motivo de tristeza para nós. É motivo de alegria, porque foi através
nossos pecados e ele ressuscitou. É como se os discípulos, é como se os próprios discípulos de Jesus, estando com ele, vendo os milagres e maravilhas, não acreditassem que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou e cumpriu, fazendo o maior de todos os milagres, que foi pagar pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje pudéssemos viver. E se crermos nele, temos a vida eterna nos céus garantida. Aí Jesus pagou o imposto. Por quê? Porque os que cobravam o imposto perguntaram a Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? O imposto que eles estavam pedindo. Aí Pedro respondeu: sim. Aí Jesus disse: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ninguém cobra imposto dos estranhos, né? Aí Pedro disse: dos estranhos. Aí Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar tirão, e abrindo-lhe a boca acharás um estate. Tomam e entrega-lhes por mim e por ti. Mas Jesus não queria discutir com eles sobre o pagar imposto. Então Jesus resolveu pagar. E olha, para provar que Jesus é Deus, olha o que ele fez. Ele disse: Pedro, vai no mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que tu pescar. Dentro da boca dele vai ter o pagamento que vai dar para tu pagar imposto por mim e por ti. Olha um milagre. Jesus precisava pagar imposto? Não. Se Jesus quisesse pagar e quisesse pegar a moeda de qualquer canto, podia, mas ele foi mostrar para Pedro mais uma vez o quanto ele é filho de Deus, o quanto ele faz milagre, o quanto ele é maravilhoso. Diz Pedro, lá no mar, dentro da boca de um peixe, tem um escate para tu pagar o imposto. Vai lá, pega e paga por mim, por ti. Pedro foi e Pedro viu mais uma vez que Jesus é capaz de fazer muitos milagres.
muito mais além do que podemos imaginar. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram